Olá, meu nome é Valdir Adilson Stenck, sou professor do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília. Minha formação acadêmica, nível de graduação, é licenciatura e bacharelado em Geografia. Fiz um mestrado na área de Geociências, mais especificamente com estudos geomorfológicos, e uma pós-graduação com nível de doutoramento pela Universidade de Brasília também, na área de ecologia. A minha atuação no departamento de geografia é uma atuação, eu diria, recente, porque estou no departamento desde 2009 e a linha de atuação tem sido, de modo geral, bastante abrangente, como análise ambiental em primeiro momento, e no segundo momento uma linha nova que nós estamos tentando desenvolver no Departamento de Geografia, que é a questão de utilização de material de mídias, diferentes tipos de mídias, multimídia, fotografia, um pouco de literatura, cinema, também, obviamente, uma atuação na linha de formação de professores, que é uma tendência nossa também desse departamento, atendendo a uma série de políticas públicas, de iniciativas do próprio governo, de aumentar e qualificar a formação de professores de geografia no âmbito nacional. Então nós criamos já no departamento em 2008 o curso de licenciatura na modalidade à distância, num convênio com o Ministério da Educação. E dentro desse projeto eu estou atuando como professor, autor, professor supervisor e no momento como professor coordenador do curso dessa modalidade à distância. Então a minha atuação no departamento tem sido essa, né? Obviamente orientando também alunos de graduação, final de curso, alunos de mestrado e por aí afora. Então, geografia é entender um sistema extremamente complexo de inter-relações espaciais, aonde fica bastante difícil em alguns momentos nós definirmos o que é natureza, o que é espaço produzido pelo homem. Então, a geografia moderna, na minha modesta opinião, deveria ou deve buscar responder a essa complexidade, que alguns autores inclusive gostam de colocar como a complexidade do geossistema. Indo para essa linha, obviamente, um pouco talvez mais pragmática da própria geografia. Então, o que é geografia é exatamente o entendimento disso. Mas não se pode mais admitir na geografia divisões, observações fragmentadas entre o clássico humano e físico, isso já é ultrapassado. Não se pode mais entender ou se pensar que a geografia não necessita das áreas das ciências exatas, como alguns alunos, inclusive, nos procuram dizendo: estou fazendo geografia porque não tem matemática. Tem matemática, né? E devemos, inclusive, resgatar matemática, química e física dentro da geografia para que tenhamos uma formação mais qualificada. Esse mais qualificada significa estarmos mais preparados para o mercado de trabalho, né? Que é cada vez mais competitivo. Então a geografia ela precisa ter um papel decisivo nisso, na formação de novos profissionais, e buscar, obviamente, responder a estas questões que são questões bastante complicadas, difíceis, não é fácil, né, fazer isso. Eu acho que esse é o grande desafio da geografia, porque enquanto outras disciplinas, outros cursos, eles têm uma formação muito mais específica, muito mais concentrada, nós temos ainda assim, e devemos continuar tendo, uma formação bastante diversificada, né? Passando por várias áreas do conhecimento, desde sociologia, filosofia, até as ciências exatas.
nós estamos passando por um momento de retomada, na minha também, sempre, obviamente, né, modesta opinião. Mas, se nós olharmos para o passado, vamos encontrar grandes geógrafos ou grandes cientistas, os quais ainda usamos como referência, os quais tinham uma formação bastante diversificada, uma formação bastante abrangente, com várias áreas do conhecimento, né? Desde astronomia, inclusive, que foi aos poucos saindo da geografia e, felizmente, alguns centros de pesquisa já estão retomando isso. No Brasil temos alguns exemplos, né, de retomar a astronomia para dentro do curso de geografia ou aproximar a astronomia da geografia. Bom, então tínhamos esses autores, esses pesquisadores, esses cientistas, né, os quais não tinham essa formação cartesiana que temos hoje, fragmentada, né, eram pesquisadores, filósofos, matemáticos, né, mas que estudavam vários aspectos da sociedade, da natureza, enfim. E se nós olharmos para o momento atual e o futuro, principalmente, eu diria com essa efervescência maior das questões sociais e ambientais, né, nós temos a nítida sensação assim de que entender esses elementos todos, as inter-relações desses elementos é cada vez mais crucial. Então, o papel do geógrafo no futuro vai exatamente nessa direção, de ser, talvez, um grande articulador das ciências. Quando eu reúno um grupo de pesquisadores, de cientistas ou de profissionais, né, de diferentes áreas, e tem um geógrafo que tem a visão abrangente, ele consegue coordenar, ele consegue articular as diversas áreas do conhecimento. Obviamente que também nós devemos, na geografia, não termos a pretensão, que já tivemos, de maneira mais efetiva, de sermos os donos da verdade. Então, eu acredito que o papel do geógrafo no futuro, e esse futuro é hoje, amanhã, não é um futuro distante, já está acontecendo no mercado de trabalho. O que a gente vê isso é a inserção de um geógrafo que necessita estar atualizado com diferentes áreas e coordenando equipes. O geógrafo tem essa capacidade, um bom geógrafo, um geógrafo que, dentro da sua formação, não fique preso a determinados conceitos, né, que fuja de ficar amarrado a uma linha ideológica, a uma linha epistemológica, né? A geografia necessita de pessoas que não tenham preconceitos, que não tenham medo de arriscar, né? A geografia necessita de pessoas corajosas, justamente por ser dinâmica, porque a nossa sociedade é dinâmica. As questões urbanas mudam a cada dia, de uma cidade para outra. As questões ambientais, muito mais, porque a gente se depara todo dia com conflitos sociais, culturais, que vão refletir no modo de agir de várias pessoas, de sociedades, de grupos, enfim, é isto. A necessidade de articuladores, né? Às vezes com foco mais na política, outros na área mais técnica, outras vezes mais social, mas são articuladores, né? E a gente tem essa, eu diria que essa vocação pela nossa formação, que é uma formação extremamente abrangente. Aí vem uma outra preocupação pessoal, e, obviamente profissional, mas um pouco mais, talvez mais pessoal, depois profissional, porque a formação docente tem ainda sido vista dentro do âmbito da geografia como uma atividade, ou assim, não com muito respeito, não diria, mas a importância não é tão grande como deveria ser, a formação docente. Isso se reflete nas frases que todos vocês, ou a maioria, já ouviu. Você está fazendo geografia? Ah, vai ser professor? Obviamente isso decorre de um processo
histórico de desvalorização do professor no Brasil. Então, a função de professor ela foi sendo cada vez mais desmerecida, né, para não usar a palavra desqualificada em alguns momentos. Então, a formação docente em geografia me parece também extremamente importante. Por quê? E entendo isso da seguinte maneira. Um geógrafo, bacharel em geografia, ele tem que ter, obviamente, uma carga técnica forte, uma base teórica, metodológica muito importante para que ele possa responder às demandas de vários setores da sociedade. No entanto, um professor de geografia, além de ele ter a mesma capacidade, no meu entendimento, ele deve ter a mesma capacidade técnica, de conhecimento, mas ele ainda tem um outro desafio, que é ensinar, que é trabalhar com a formação de novas pessoas, de pessoas que estão em processo de formação, né, que são alunos do ensino fundamental, do ensino médio. E vou focar especificamente no ensino fundamental, né, porque é a base. Eu não posso esperar um bom aluno na universidade se eu tenho uma base deficitária. E para que eu não tenha uma base deficitária, eu preciso de bons professores. E um bom professor de geografia é o professor que conhece a geografia, os conceitos da geografia, as definições, as referências bibliográficas consistentes e que consegue transformar isso em informação educacional, em formação. E isso é muito difícil. O que nós estamos vendo hoje? Uma certa banalização por parte de políticas públicas da formação do docente. Formar professores em 3 anos, eu não acredito que isso seja possível. Formar bom professor em 3 anos de universidade. Eu acredito que um bom professor ele vai se formar com, no mínimo, 6 a 8 anos de atuação na universidade e em sala de aula. 3 anos não forma professor, nem de geografia, nem de matemática. Então, essa é uma crítica minha ao processo. Então, a formação do professor em geografia é extremamente importante nesse aspecto. Então, preparar melhor os professores, conduzir melhor a formação desses professores e, talvez, trabalhar com uma perspectiva pouco trabalhada nos cursos de licenciatura, que são as demandas sociais desses professores e fazer com que os nossos discentes, futuros professores, entendam a responsabilidade deles enquanto profissionais da educação e do ensino, né? Porque o processo educacional ou de ensino, eles são processos... a educação tem muito mais a ver, talvez, com a própria família, mas o ensino também passa pela educação e vice-versa. É uma rede, isso não é... Eu não consigo dizer aonde acaba um e começa o outro. Mas fazer com que esse professor de geografia, no nosso caso, né, todos, não só de geografia, ele tenha a noção da responsabilidade dele enquanto profissional, né? Então, eu não posso admitir que um professor de geografia entre numa sala de aula sem que ele consiga, no mínimo, fazer uma avaliação séria, criteriosa e imparcial de um livro didático, que tá aí no mercado, né, várias opções, então ele tem que saber pelo menos escolher um livro didático. Como é que ele sabe escolher um livro didático? Sabendo os conceitos, conhecendo geografia. Né? Para aquele professor, estou falando do livro didático de uma maneira exemplar apenas, não é nada, né? Não estou defendendo o uso exclusivo do livro didático, mas tem que saber avaliar os mecanismos, né? os instrumentos de ensino e aprendizagem. Então, a formação do professor em geografia passa por tudo isso, mas principalmente reforçando essa responsabilidade social. Eu acho que esse é o principal aspecto para a formação de professores em geografia, hoje, amanhã, sempre.